Bom dia, nono ano. Vamos iniciar nossa semana fazendo a correção das atividades que eu passei para vocês na semana retrasada. E eu quero aproveitar para dizer a vocês que semana passada eu tive um problema de doença na família, né? Meu pai teve que ser operado aí às pressas e eu não tive condições de gravar a aula para vocês para mandar. Mas essas aulas, né, a gente já está adiantado, não tem problema, não vão fazer tanta falta assim, tá? Graças a Deus ele se recuperou, ficou na segunda e na terça no hospital, né? Na quarta tarde já voltou para casa, hoje está em casa, está bem, com a graça de Deus, né? Mas então, vamos lá, a nossa correção. Nós vamos no capítulo 8, tá certo? O governo de JK, né? Vamos fazer então a correção no exercício da página 68. Então vamos lá. Na página 68, a gente tem aí a capital federal no Planalto Central, né? A planta aí de Brasília, né? Da nossa capital, a capital do Brasil, né? Foi construída pelo presidente Juscelino Kubitschek, né? E pede o seguinte: analise a planta de Brasília, chamada de plano piloto. Associe o formato da cidade com a ideia de futuro e desenvolvimento da época JK. Então a gente tem aí, né, a planta da cidade de Brasília lembra um avião com as suas asas norte e sul e a nave central, tá? Assim, a nova capital foi construída em formato que se associava a um elemento significativo de progresso, o transporte aéreo. A ideia era associar, né, a construção, né, da nova capital a um momento de esplendor desenvolvimentista do país, carregando aí o otimismo em relação ao futuro do país, né? Então, a capital ela é desenhada, ela é arquitetada num formato de avião para mostrar que era o futuro que chegava ao Brasil, tá? De olho no legado, o Brasil de JK, Sociedade e Cultura nos anos 1950. Então, a primeira pergunta, depois que vocês leram o texto, é: explique como o governo JK repercutiu na sociedade e na cultura da década de 1950. Então, no Brasil, nos anos de 1950, por influência do desenvolvimento econômico dos Estados Unidos, após a Segunda Guerra Mundial, que nós vamos estudar daqui a um pouco tempo, né, a Segunda Guerra, tá? Representaram tanto um período de abertura de novas possibilidades de informação e consumo para as camadas médias urbanas, quanto uma expectativa de renovação e esperança na construção de uma sociedade. Nesse contexto, surgiram diversos movimentos culturais que propunham renovação estética, valorização dos elementos nacionais e novos padrões de comportamento. Número 2. Você conhece algum movimento social ou cultural atual? Quais são os princípios defendidos pelos apoiadores desse movimento? Aí, né, é uma resposta pessoal, tá? Mas vocês podem perceber aí que há uma diversidade de opções de movimentos sociais e culturais nos dias de hoje, né? Agrupando pessoas tanto presencialmente quanto nos ambientes virtuais, tá? A exemplo aí nós temos nesses últimos dias, né, por conta da morte de um negro nos Estados Unidos, alguns movimentos sociais, né, dos negros em relação aos destratos que eles sofrem nas sociedades atuais, seja no Brasil, seja no exterior, né? Então, existe dentro desse movimento que foi formado, né, contra a morte lá do negro norte-americano, né, existem vários movimentos, tá, que contribuem para que esse protesto se fixe, né, chame mais atenção do mundo, da sociedade, tá certo?
página 69. Na página 69, né, notícias das mulheres na Constituição de Brasília, que é o texto. Né? E a pergunta lá embaixo, por que a Constituição de Brasília favoreceu a quebra de paradigmas e o protagonismo feminino? Então, aí vocês podem dizer que, pelo fato de Brasília ter sido planejada, sua construção atraiu um grande contingente de pessoas de diversas regiões do Brasil, né, para desempenhar as mais variadas funções. Muitas mulheres viram na mudança da capital federal a chance de construir uma vida profissional independente em um local para onde os homens, né, estariam indo trabalhar. Né? Então, elas viram na construção de Brasília, na construção da nova capital do país, um lugar onde elas pudessem desempenhar as suas funções, as suas atividades, diferentes daquelas que elas atuavam até o momento, que era a atividade do lar. Tá? Então, a Fundação de Brasília proporcionou a formação de novas redes de relacionamento, além das tradicionais redes de apoio familiar, tá certo? Então, nesse processo aí, as mulheres assumiram novos papéis sociais, né? Elas passaram a trabalhar até mesmo fora de casa, além do trabalho do lar que desempenhavam, né? Página 71. Em carta escrita no final de 1961, o presidente Juscelino Kubitschek faz uma retrospectiva de seu governo. Que informação contida no documento se refere a seu principal lema? Então vamos ler aqui a carta. Sinto-me satisfeito em poder proclamar que, na presidência da República, não falhei a um só dos compromissos que assumi como candidato. Mercê de Deus, em muitos setores realizei além do que prometi, fazendo o Brasil avançar pelo menos 50 anos de progresso em 5 anos de governo. E todo esse esforço culminou no cumprimento da meta democrática, quando nosso país apresentou ao mundo um admirável espetáculo de educação política, que me permite encerrar o mandato num clima de paz, de ordem, de prosperidade e de respeito a todas as prerrogativas constitucionais. Sejam quais forem os rumos da minha vida pública, levarei comigo, ao deixar o honroso posto que me confiou a vontade popular, o firme propósito de continuar servindo ao Brasil com a mesma fé, o mesmo entusiasmo e a mesma confiança nos seus altos destinos. Juscelino Kubitschek, Brasília, 1961. Carta de despedida dirigida ao povo brasileiro no encerramento de seu governo. Bem, então essa carta aí, que Juscelino deixa, né, para a população brasileira, faz referência aos 50 anos de progresso do seu governo, que foi apenas de 5 anos. Né? Então, o lema do seu governo era 50 anos em 5. Né? E essa carta ele faz referência ao lema do seu governo. Né? 50 anos de progresso em 5 anos de governo. Tá? Número 2. Leia o trecho de um texto do historiador Thomas Skidmore sobre os aspectos econômicos do governo de JK e responda às questões. A base para o progresso foi uma extraordinária expansão da produção industrial. Entre 1955 e 1961, a produção industrial cresceu 80% em preços constantes, com as porcentagens mais altas registradas pelas indústrias do aço, 100%, indústrias mecânicas, 125%, indústrias elétricas e de comunicações, 380%, e indústrias de equipamentos de transporte, 600%. Para a década de 1950, o crescimento per capita efetivo do Brasil foi aproximadamente 3 vezes maior
que o resto da América Latina. Pela leitura do texto, o grande desenvolvimento industrial correspondia ao lema do governo JK? Explique. Bem, então, nós temos aí, né, que responder que sim, obviamente, né? Pois o texto assinala o período de 1957 a 1961 como de grande progresso. Portanto, os 50 anos em 5, aparentemente, estavam sendo cumpridos. Letra B. Por meio do texto e da legenda da imagem, é possível concluir que as indústrias estrangeiras entraram no país? Justifique. Sim, também, né? As indústrias entraram no país, principalmente o setor automobilístico, tá? Aí a gente tem, né, as marcas atuais que representam a nacionalidade de empresas estrangeiras, são as empresas japonesas, italianas, coreanas, alemãs, norte-americanas, chinesa, francesa, né? Várias marcas aí conhecidas, tá, entraram no Brasil, tá certo? Bem, letra C. Qual setor industrial identificado na imagem foi destaque no governo JK? O setor automobilístico, né, é o que foi o destaque no governo de JK, tá? 3. Em seu curto mandato, Jânio Quadros destacou-se por diversas medidas de cunho moralista. As proibições decretadas por ele, como o uso de biquíni em desfiles de moda, corridas de cavalo nos dias úteis, brigas de galo, nada tinham a ver com a situação econômica e política do país. Aparentemente, quais problemas nacionais ele estava mascarando com tais medidas? Então, olha só. Quando Jânio Quadros assumiu a presidência, ele se deparou com uma crise econômica sem precedentes, né? Principalmente em razão da imensa dívida pública deixada por Juscelino Kubitschek. Era inevitável que Jânio tomasse medidas de caráter impopular para estancar os gastos públicos e retomar o crescimento econômico do país. Talvez por isso ele estivesse distraindo a atenção da população brasileira com medidas de cunho moralista e conservador, né? Porque, na verdade, ele queria, mais tarde, né, fazer os ajustes necessários com a população, a sociedade brasileira, para pagar as dívidas deixadas por Juscelino Kubitschek. Certo? Bem, meninos, a gente vai ficar, então, por aqui, né? E na próxima aula a gente vai... não, desculpem, não vamos ficar por aqui não. Nós temos ainda os exercícios da página 74 e 75, né? Então vamos lá, página 74. Não vamos ficar por aqui. 74, vamos lá. Bem, todo mundo aí? Página 74. Vamos lá então. Recorra aos seus conhecimentos para descrever quais foram as principais transformações nas paisagens urbanas brasileiras no período entre guerras. Então, entre 1918 e 1939, o Brasil passou por um processo de relativa modernização e urbanização, motivadas pelo crescente desenvolvimento industrial ocorrido após o fim da Primeira Guerra Mundial. Tá? Número 2. Caracterize a industrialização brasileira das primeiras décadas do século XX e a situação da classe operária nesse contexto histórico. Bem, vamos lá. Então, a gente pode dizer que o capital investido nas indústrias têxteis, alimentícias, químicas, dentre outras, era originário dos lucros dos cafeicultores. O funcionamento crescente de fábricas aumentou o número de operários,
submetidos a baixos salários, longas jornadas de trabalho e a ausência de direitos trabalhistas. A classe média e a classe operária ficaram fortalecidas ao longo da década de 1920 e passaram a reivindicar maior participação política e melhores condições de trabalho. Número 3. Explique o significado da expressão leis trabalhistas e cite exemplos atuais. Então, a gente tem aí, leis trabalhistas são as leis que atenderam às reivindicações do movimento operário para garantir uma série de direitos, como salário mínimo, repouso semanal remunerado, férias remuneradas, aposentadoria, licença maternidade, dentre outros. Tá? Número 4. Por que o período do governo de Getúlio Vargas é chamado de Era Vargas? Aí, Getúlio governa o Brasil por 24 anos, em períodos diferentes e sob formas de governo diferentes também. Governo provisório, governo constitucional, ditadura, governo constitucional eleito pelo voto direto. Então, aí, o termo era é aplicado a esses anos, tá? Número 5. Como o governo JK assimilou a onda de renovação social e cultural que se difundiu pelo mundo nos anos 50? Comente. Bem, o governo JK, por ter sucedido o governo autoritário de Vargas e ter coincidido com a era de desenvolvimento ocorrido após o fim da Segunda Guerra Mundial, capitalizou essa onda de renovação estética, de valorização dos elementos nacionais e de surgimento de novos padrões de comportamento. Número 6. Tânia Fontinelli, antes de escrever o livro Poeira e Batom no Planalto Central, 50 Mulheres na Construção de Brasília, mencionado na página 69, desenvolveu uma pesquisa de doutorado na Universidade de Brasília, intitulada Memórias Femininas da Construção de Brasília, o olhar das mulheres pioneiras e sua importância no processo de formação da nova capital, 1956-1962. Sobre o tema dessa pesquisa, que daria origem ao livro Tânia Observa. Então, está aí o texto, do livro dela e as perguntas. Qual a importância dos trabalhos de pesquisa como esse? Então, vocês podem dizer que trabalhos de pesquisa como esse são importantes porque resgatam a ação de sujeitos históricos, geralmente esquecidos pelas versões oficiais da história. A maioria escritas sob o ponto de vista masculino. Tá? Letra B. No trecho sublinhado, o que a pesquisadora quis dizer sobre a presença feminina nos registros históricos? Aí, com essa afirmação, a autora quis dizer que, ao longo do tempo, a história foi contada sob o ponto de vista dos homens, de maneira que a ausência feminina parecia natural, como se as mulheres não fossem também protagonistas no cotidiano, no trabalho, na construção das relações sociais. A gente percebe, que a história ela é contada sempre com os homens realizando as grandes obras, na história. E nunca se tem aí uma mulher como uma grande guerreira, nos livros de história. Tá? Então, essa é a crítica que fica pela autora no seu trabalho. Tá certo? A participação das mulheres na construção da história. Número 7. A imagem mostra populares comemorando a vitória de Jânio Quadros nas eleições de 1960. Observe e responda às questões. Letra A. Descreva a imagem. Que elementos você poderia usar para identificar a época em que ela foi feita? Então, a gente tem aí um grupo de pessoas, homens, mulheres e jovens, estão aparentemente na rua.
duas mulheres estão com vassouras na mão e parecem vibrar ou comemorar alguma coisa, né? Todos têm expressões alegres. Os elementos que indicam a época da imagem são as roupas das pessoas e o uso da vassoura com o símbolo da manifestação popular, né? De varrer a sujeira deixada por governos anteriores, tá? Por isso que isso é o que a vassoura simbolizava no governo de Jânio Quadros. B. Como podemos associar a imagem à candidatura de Jânio Quadros? Pela identificação das vassouras, que era o símbolo da campanha de Jânio Quadros, né? Ele queria varrer com a sujeira da política, né? Os descasos da política, tá? Os desmandos. C. Explique o significado da vassoura como símbolo dessa campanha. Então, a vassoura simbolizava a intenção de Jânio varrer, se eleito, os problemas do Brasil, principalmente a corrupção e a inflação. Número 8. A fotografia ao lado, tirada em Brasília em 1961, mostra o presidente Jânio Quadros com Ernesto Che Guevara, ministro da Economia de Cuba. O encontro entre os líderes gerou muita polêmica no Brasil. Explique a principal razão dessa polêmica. Então, a possibilidade de aproximação de Jânio Quadros com os países socialistas, né, com o comunismo, causou muita apreensão aos setores conservadores da sociedade e da política brasileira, ao mesmo tempo que parecia incoerente com a austeridade da política econômica adotada internamente por Jânio Quadros. Número 9. A propaganda, como vimos, tem sido amplamente utilizada por diversos governantes, mesmo quando a tecnologia era bastante diferente da atual. Agora vamos pesquisar informações sobre a propaganda política no Brasil de hoje, também chamada de marketing político, e refletir sobre ela. Leia a seguinte definição. Marketing político designa as atividades focadas na promoção de parlamentares, vereadores, deputados, senadores, membros do Poder Executivo, presidente da República, governadores, ministros e partidos políticos, tendo em vista situá-los positivamente junto aos seus eleitores, comunidades, públicos especiais, como jornalistas e a própria opinião pública. O fim do último marketing político é garantir a eleição dos seus clientes ou a manutenção de sua imagem, quando eles estão no exercício do seu mandato. Sua pesquisa pode ser guiada pelo roteiro a seguir. Quais são os principais partidos políticos brasileiros? Como a propaganda política é utilizada atualmente? Que recursos tecnológicos os políticos utilizam quando estão em campanhas, ou mesmo quando já foram eleitos? De onde vem o financiamento da propaganda política? Né? Após se informarem sobre essas questões, organize um debate. Não terá debate, né? Vocês podem fundamentar o debate nas questões descritas a seguir. Por que um governo faz propaganda de suas realizações? A propaganda política é necessária? A propaganda política é o mesmo que propaganda eleitoral? Pelas características da propaganda política, é possível identificar os setores da sociedade que cada partido representa? A propaganda política tem relação com as liberdades democráticas? Né? Então, vocês têm aí várias questões, né, para responder sobre a propaganda política. Vale ressaltar aqui, né, que a última eleição que nós tivemos para presidente da República, né, os candidatos utilizavam muito da internet para fazer propaganda política. Né? Daí, o nosso presidente da República ter sido eleito via as propagandas políticas que ele fazia na internet. Tá certo? Isso fez com que um cara desconhecido, né, que ninguém conhecia praticamente, conseguisse chegar, né, ao poder. Assim também se fez o governo do Estado. No governo do Estado também,
a propaganda via internet elegeu o governador e o seu vice, né? Tanto que agora, nas últimas reportagens que nós temos, né, está para ver um impeachment do governador do estado, do Wilson Witzel, né? E quem assumirá vai ser, caso haja o impeachment dele, quem vai assumir vai ser o vice. E o vice é uma pessoa que ninguém conhece, até porque ele tinha como primeiro mandato de vereador no Rio de Janeiro, né? Ele é um cantor de música gospel da Igreja Católica, né? Então é uma cara totalmente desconhecido da política, né? E que não se insere nesse contexto político e que foram eleitos via propagandas eleitorais, as propagandas que eles faziam, né, pela internet, tá certo? Então, é importante, né, que vocês acompanhem sempre os noticiários e busquem informações atualizadas sobre os políticos que vocês pretendem eleger, que nós pretendemos eleger, tá certo? Agora sim, ficamos por aqui, né, com a correção dos nossos exercícios. Próxima aula, nós vamos passar para a unidade 3, mas o capítulo 9 nós já estudamos, que foi o socialismo e o capitalismo, né? Então, a gente, na próxima aula, vamos passar para a Primeira Guerra Mundial, né? Que vai de 1914 a 1918. Uma guerra que trouxe muita destruição para o mundo, tá certo? Então, fiquem com Deus e tenham uma boa semana. Tchauzinho para vocês.